Eu preciso realmente aprender gramática para falar inglês fluentemente? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Será que você de verdade tem que se preocupar tanto com a gramática, em saber exatamente como formular todas as estruturas, sentenças, perguntas, respostas, tempos verbais, conjugação verbal, adequar preposições, pronomes? Será que tudo isso de verdade é importante para você se tornar fluente no inglês e se comunicar com fluência, com naturalidade, com eficiência? A maioria das pessoas de fato acredita que antes de ter a possibilidade ou antes de se permitir falar inglês, eles precisam antes dominar a gramática, saber tudo sobre gramática, realmente não cometer nenhum erro, para que aí sim eu vou me permitir começar a falar inglês. Porque aí sim eu vou saber o que eu tenho que falar e como falar, e aí eu vou começar a formular as frases do jeito certo, e aí sim eu posso começar a praticar o meu speaking, mas somente quando a minha gramática estiver perfeita. A verdade é que isso não é verdade. Você realmente precisa, de certa forma, dar um certo valor à gramática. Ela é importante, mas ela não é o fator mais importante, primordial para que você de verdade desenvolva a sua fluência de fala, a fluência da vida real. Falar inglês, se comunicar, transmitir a sua mensagem, ser entendido. Mas acontece que o teu cérebro, ele está mais preocupado em não errar, mais preocupado em não ser julgado, em não ser criticado, em não passar vergonha, do que de fato falar, se comunicar e transmitir a sua mensagem. Esse medo, essa falta de confiança faz com que você coloque o teu foco muito mais no fator menos relevante para a sua comunicação, que é estudar massivamente, incansavelmente, repetidamente gramática, 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 gramática. E vai acontecer o que acontece com a maioria dos brasileiros que se formaram em escolas de inglês, até mesmo professores de inglês. E eu já conheci vários que sabem muito gramática, dominam a gramática do inglês de cabo a rabo, sabem tudo, sabem todos os detalhes, possuem um vocabulário gigantesco, com um único problema: não conseguem conversar. Na hora que vão conversar, simplesmente paralisam, por medo, por insegurança, por falta de confiança, por não ter habilidade, por não ter desenvolvido com naturalidade a capacidade de construir frases rotineiras, de usar o inglês de verdade. É por isso que eu falo que não é sobre estudar sobre o inglês, é sobre estudar e aprender a usar o inglês, porque é isso que de fato vai fazer você falar inglês todos os dias. Focar excessivamente na gramática vai atrasar a sua fluência, não vai te ajudar. Exemplo claro que eu te dou. Quando que você começou a estudar o português? Foi antes ou depois de você falar português? Certamente foi depois, muitos anos talvez. Depois que você já falava, você já entendia, você já se comunicava com seus pais, com amiguinhos, e aí sim você começou a estudar o português na escola. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você domina a gramática da língua portuguesa? Eu tenho absoluta convicção de que não. Eu, pelo menos, não domino. E eu posso garantir que, provavelmente, eu talvez saiba 50% de fato da gramática da língua portuguesa. Sabe por quê? Porque não é a gramática que te faz falar. É o dia a dia, é o cotidiano, é o reconhecimento de sons, de padrões, de estruturas, de contextos. É saber como usar as palavras e não só saber as palavras. Você quer corrigir isso? Eu vou te falar no vídeo de hoje como que você de fato corrige isso, e no final eu vou falar para você qual que é a grande sacada para você acelerar a sua fluência no inglês, se preocupando menos em estudar gramática, e o que você tem que fazer para de fato resolver isso uma vez por todas. Eu gosto de dar o exemplo de que você pode, e talvez você até deva, se contentar com o fato de ser um analfabeto funcional no inglês. Como assim, Thiago? Quanto mais você se preocupar somente em falar, se comunicar e entender, e menos em ler, escrever e saber gramática, mais rápido você vai desenvolver a fluência no inglês, que é o que você muito provavelmente precisa. A não ser que você queira, de fato, passar numa prova, num teste, que exija um conhecimento profundo de gramática, de leitura, de escrita, 99,99% das pessoas querem o inglês para viagens,
para assistir filmes, séries, para ouvir podcasts, vídeos no YouTube, para se virar em locais onde você precisa usar o inglês. Seja um analfabeto funcional. Foque na compreensão, na escuta e na fala. E por que isso é tão relevante? A verdadeira função de uma língua, o verdadeiro propósito de você estudar uma nova língua, é você desenvolver a habilidade de se comunicar. É você criar uma comunicação onde você consegue ser entendido naquela língua. É aprender inglês para transmitir uma mensagem, para se comunicar. E a verdade é que o inglês comunicativo, o inglês da vida real, o inglês que você precisa para ser fluente no seu dia, entregar sua mensagem, entender, ser entendido, não se trata do inglês formal, o inglês gramatical. Porque até mesmo americanos nativos cometem grandes erros de inglês. Coisas que numa escola aqui no Brasil, um método tradicional, uma professora ficaria extremamente brava com você e diria: você não pode errar isso jamais, é um absurdo, é um assassinato da língua inglesa. E os próprios nativos cometem esse erro. Um exemplo que eu dou, eu já ouvi muitas vezes americanos dizerem "there is so many people", "there is so many people", sendo que o certo seria "there are so many people". E eles falam "there is" e tá tudo bem. Mesmo que a sua gramática não seja perfeita, e eu já te adianto, nunca será, ou então, pelo menos, antes de você realmente buscar uma gramática perfeita no inglês, busque na sua própria língua. Eu desafio você a ter a gramática perfeita do português primeiro. Muito mais importante do que isso. Aprenda a focar na comunicação, na mensagem, no contexto, no significado que você quer entregar, mesmo que você esteja errando a gramática. Tiago, mas vão me julgar por isso, vão me criticar por isso. Olha só, ao longo da minha vida, experiência no Brasil, fora do Brasil, eu viajei para o exterior desde criancinha e já fui dezenas de vezes depois de adulto. Todas as vezes que eu errei alguma coisa no inglês e alguém me criticou, foi um brasileiro que fala menos inglês do que eu, mas que talvez sabe mais gramática e quer passar de importante, mostrar que ele sabe. Eu nunca fui corrigido por um americano, eu nunca fui corrigido por um canadense, eu nunca fui corrigido por um inglês, que está mais preocupado em entender o que você está dizendo. Vamos a mais um exemplo simples. Se você tem um estrangeiro aqui no Brasil, você encontra esse estrangeiro no supermercado. E o estrangeiro ali está se desafiando para falar português com você, pedindo a sua ajuda. E ele comete pequenos deslizes de gramática, mas você consegue entender perfeitamente o que ele quer. Você certamente vai falar: pô, olha que legal, a pessoa está falando português, ela conseguiu pedir, eu consegui ajudar ela. Você vai se sentir feliz de ter ajudado essa pessoa e você não vai se preocupar com os erros que ela cometeu, porque você sabe que é um estrangeiro. E aí? Por que quando você vai para o exterior, você trava, paralisa, sendo que você agora está nessa situação? As pessoas sabem que você não é nativo, mas você está se esforçando e você aprendeu o suficiente para pedir uma informação, para transmitir a sua mensagem, para se comunicar. As pessoas estão muito mais preocupadas com a informação e a mensagem do que com a gramática. E eu te garanto, você não vai ser julgado ou criticado se você de fato conseguir transmitir a sua mensagem, conseguir falar o que você precisa, ainda que você cometa pequenos erros ou até grandes erros. Ninguém vai te julgar e ninguém vai te criticar. Então pare de julgar e criticar a si mesmo, a si mesmo. Repito, a gramática, ela tem o seu peso, ela tem a sua relevância, porque ela traz acurácia, ela traz precisão na sua fala, ela traz estrutura na sua fala. Agora, muito mais importante do que isso, é o quanto você pratica, é o quanto você fala diariamente, é o quanto você se expõe ao inglês todos os dias, no listening e no speaking, principalmente, porque são esses dois que vão construir toda a estrutura de reconhecimento de som, de reconhecimento de padrão, reconhecimento de estrutura, para que você consiga verbalizar, para que você consiga falar. Muito mais do que o reading. Tem pessoas que conseguem ler tudo em inglês e não conseguem falar, porque a prática de leitura, ela não liga diretamente com a prática de fala, diferentemente do listening, onde você está reconhecendo padrões e conforme você vai falando, você também vai adequando a sua própria fala
a sua pronúncia, a sua articulação, o seu sotaque, para que você consiga realmente replicar o padrão, a estrutura, as sentenças que você está ouvindo. Gramática em inglês te traz precisão, conhecimento e estruturas. Falar inglês te traz confiança. Não existe uma pessoa confiante para falar inglês que só domine a gramática. Eu pergunto, o que você prefere? Saber uma gramática perfeita, mas não ter confiança para falar e nunca falar inglês e não conseguir aproveitar viagens, momentos, você se comunicar, você realmente ter experiências poderosas no exterior, ou você ter uma gramática até mesmo meia boca, mas você ter confiança no que você está falando e você se virar, e você conseguir o que você quer, e você conseguir transmitir a sua mensagem, e você entender e ser entendido. Qual dos dois caminhos você prefere? Lembre-se, não existe fluência na busca pela perfeição. Não existe. Esse perfeccionismo é o maior inimigo da sua fluência. Foque menos em perfeição e se preocupe mais com comunicação. A sua habilidade de entregar mensagem, significado, comunicação e contexto, mesmo que você esteja errando. Na verdade, eu digo para você, queira errar. Fugir do erro é fugir do aprendizado. Quanto mais você errar, mais você vai aprender e você vai ajustando naturalmente o seu discurso, naturalmente as estruturas e os padrões que você vai utilizar. E o teu inglês ele melhora no processo. Alunos e pessoas que se dispõem a errar muito mais falando, aprendem muito mais do que alunos que fogem do erro somente estudando. Quanto mais você falar inglês, cometendo erros, quanto mais você escutar inglês, quanto mais você se colocar em imersão de inglês todos os dias, mais rápido você aprende a gramática de um dos melhores jeitos, naturalmente, internalizando por padrões, estruturas, por usos e costumes daquela estrutura gramatical. E repito, você até sim pode, e eu diria que até deve, ter um estudo de gramática em paralelo. E aí você vai ter o mundo perfeito. Um estudo de gramática leve, despreocupado, para confirmar, melhorar, lapidar aquilo que você está aprendendo com a sua fala diária, com o seu listening diário, de maneira natural, onde você vai internalizando os padrões e as estruturas, entendendo como que você entrega uma mensagem dentro de cada contexto. E o estudo da gramática ele vem para complementar. Lembre-se, a sua meta não é ser perfeito, não é ser um professor de inglês. A sua meta é ser entendido, entregar sua mensagem, se comunicar com clareza, confiança e eficiência. E o perfeccionismo não cabe nesse jogo. Imagine que você tem um quadro para você pintar. Esse quadro ele vai permanecer sempre em branco. Porque talvez a sua desculpa seja, mas eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer. Mas e se eu começar e ficar errado? E se eu começar a pintar e errar a cor? E se eu começar a pintar e não ficar na proporção que eu quero? E se eu começar a pintar e depois eu não gostar do que eu fiz? E se as pessoas olharem e disserem que ainda está muito ruim, está muito amador? Esse quadro nunca será pintado. E você nunca vai ter a oportunidade de ver o que você está fazendo, de validar o que você está aprendendo, de se recompensar, de realmente gostar do processo e, com certeza, melhorar ao longo do processo. Desenvolver a sua habilidade progressivamente. A sua fala de inglês, ela tem que começar feia. O que é feia? Pensa nesse requisito de ser feia mesmo, mas também um pequeno acrônimo para você memorizar. Ela tem que ser feia. Você tem que começar a falar. Você tem que errar. Porque aí sim você vai começar a internalizar os seus erros e perceber, e isso vai fazer você aprender cada vez mais. A sua fala do inglês, ela tem que ser feia. Quanto mais feia for a sua fala, mais você vai avançar, mais você vai aprender e mais fluente você vai se tornar. Esqueça isso de never ready, eu nunca estou pronto, sempre falta algo a mais, sempre preciso de mais vocabulário, sempre preciso entender uma nova estrutura gramatical. Você nunca se sentirá pronto para falar inglês. A confiança não vem primeiro, a confiança vem depois. Conforme você falar inglês e desenvolver a sua habilidade, você vai se sentir cada vez mais confiante. Não é mágica, é processo. Fluência é consistência, fluência é processo. Você melhora no percurso. É igual você que já dirige carro.
Você já se sentia pronto assim que você pegou a sua carteira? Você tinha total confiança? Não. Você começou a dirigir, errando, cometendo pequenos deslizes, com frio na barriga, inseguro, e ao longo dos anos você foi aprendendo a se virar melhor com o carro, você foi automatizando, você foi entendendo os padrões, você foi se permitindo ir mais além, ir mais adiante. Não é diferente com aprender uma nova língua. Se você quer ser fluente em inglês, entenda que a sua confiança, o seu progresso virá ao longo do processo. Fluência é consistência. Deixe o medo de lado, deixe o perfeccionismo de lado e comece todos os dias a entrar em imersão. Fale todos os dias e escute muito inglês todos os dias. E você vai começar a desenvolver a sua habilidade. E a gramática, Thiago? Importante? Sim, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, para que reforce, para que lapide e para que te auxilie ao longo do tempo no que você já está praticando, no que você já está falando. Fluência não é luxo. Fluência é dignidade, liberdade e crescimento. Se você gostou desse vídeo, fica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que em breve teremos vídeos poderosos para te ajudar ainda mais nessa jornada da fluência. Um forte abraço. See you in the next video.